Oi, pessoal, estamos aqui com mais um episódio da Aya On. Hoje temos uma história muito inspiradora, que é do Laces Hair. Então, eu sou Patrícia Ellen, cofundadora da Aya, Marina Bragante, que apresenta a Aya On comigo, diretora executiva do nosso instituto. E temos aqui a Cris Dias e o Itamar, fundadora e presidente do Laces, e a gente vai contar um pouquinho da história dessa empresa que nos inspira tanto. Cris, Ita, bem-vindos. Estar com vocês aqui é muito especial. Eu sempre falo para vocês que vocês são família para mim. E a gente teve ali momentos de conexão muito importantes durante a pandemia. Então é uma honra ter vocês aqui. Obrigada por terem aceitado o convite e por terem acreditado na Aya e serem também parceiros dessa jornada. Nós que agradecemos, uma honra estar aqui com vocês. Super prazer, Patrícia. Não tinha como não desenvolver juntos isso. Obrigado. Olha, essa aqui vai ser difícil, Marina, você me ajuda aqui, porque... Eu vou segurar vocês. Segura a emoção, segura aqui. Falando. Mas eu vou começar até contando duas coisas que eu acho que você nem sabe dessa história, né? Bom. Porque a Cris e o Ita, durante a pandemia, você lembra quando a gente estava lá na secretaria, teve aquele momento que os salões tiveram que fechar, e a gente fez várias reuniões com eles para inspirar as pessoas a trabalharem, perguntar o que eles precisavam. Eles dois seguraram uma onda muito grande, porque o Laces tem salão de beleza, né? Tem produtos, eles vão contar tudo isso aqui, mas me inspirou muito porque eles participaram das reuniões e eles se reinventaram. Primeiro, assim, eles vão contar, mas eles ajudaram a dar exemplo para todo mundo ali, e eles contando a história fazia todo mundo sair do outro lado. Eu, inclusive, porque naquele estresse das coletivas, eu comecei a ter um corte no cabelo como se fosse corte químico e ficar quase careca, assim. Aí uma amiga falou, você tem que ir lá na Cris. E aí eu cheguei lá, eu achei que eu tava indo, eu falei, mas eu não posso ir em salão, não, ela vai te receber na casa dela para vocês conversarem de máscara e tal. Enfim, aí ela me explicou o que estava acontecendo, o estresse, aí viramos grandes amigos, mas aí outra coincidência, eu volto para casa, fazia tempo que eu não via meu pai e minha mãe. Ligo pro meu pai, que eu não conversava um tempão, e resolvo do nada contar pro meu pai essa história. Ele, mas quem é essa mulher? Eu falei, pai, ela parece uma feiticeira, assim, ela é incrível, ela Aí tem um conquistou. cabelo lindo. Aí já conquistou. Não, aí meu pai vira, Cris Dias, ela é filha da dona Mercedes? Senhor Manuel Messias, com sua lojinha na frente da entrada da favela da Mandioca, é amigo da dona Mercedes, mãe da Cris. Muita coincidência. Muito. Então, assim, ó, baguncei todo o podcast, aí resolva, Marina, faça sua pergunta, mas eu só preciso contar essa história pra esquentar. Agora arruma a casa. Arruma a casa. Mas eu vou trazer também a minha família pra essa história. Ah, Que é, em 2008 eu casei. E daí a gente queria, o meu marido tinha um black power, assim, e a gente queria fazer um cabelo dele de um jeito que a avó dele não ficasse incomodada, porque toda vez que a gente ia na casa dela, ela falou assim, raspa esse cabelo. Enfim, outros valores a avó dele tinha nesse caso. E daí tinha uma amiga minha que tinha um cabelo enrolado e ele tava muito lindo. Em 2008 a gente tinha outra relação com o enrolado, né? Ainda bem que a gente evoluiu bem desde lá. E daí eu falei, onde você vai? Ela falou assim, putz, é num cabeleireiro lá no Morumbi. Eu sou do Pacaembu. Cresci no Pacaembu. E daí eu fui com meu marido lá. E eu lembro de entrar no cabeleireiro e pensar exatamente isso que você acabou de falar que eles faziam na reunião, que era de reinventar, assim. Porque eu falei, gente, isso aqui não é um cabeleireiro. Isso aqui é outra coisa, assim, porque tinha um monte de verde, tinha cachorro, uns cachorrinhos, assim, e tinha toda uma história, não era vai lá, senta, lava o cabelo, passa o condicionador, sai do outro lado, pronto, assim, uma máquina. Não era isso. Então, eu lembro de vocês. Mas de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Vocês abriram, sei lá, 8 lojas pelo Brasil, é isso? muito mais agora. Muito mais agora, que bom. Então, era isso Ainda que eu bem. queria perguntar, assim. Como é que foi o início disso tudo? Da onde veio esse desejo de fazer um cabeleireiro reinventado? Porque eu acho que é isso mesmo, foi uma boa palavra. Eu primeiro vou começar comentando, né, essa questão de... É muito legal essa percepção que vocês tiveram, porque, assim, a palavra lace significa, né, foi escolhida pela minha mãe, enfim, mas significa muito essa relação
de laços e conexões com as pessoas, com as famílias e com laços de cabelo, que são esses cuidados, né? O Laces inicia sua trajetória em 1987, com a minha mãe, que hoje tem 88 anos, que é essa bruxona feiticeira. Linda, um cabelão, assim, Cabelão sabe? até hoje, maravilhosa. Essa história, assim, que depois de uma idade não pode mais ter cabelo comprido, ela é uma senhora, assim, É ótimo quando a gente vai deixando esse tipo de história pra trás, né? Então a gente tem, né? A gente é pioneiro nessa questão de cuidados naturais, valorizar a sua melhor versão e não transformar você cópia de alguma coisa, né? Através dos processos, né, que foram desenvolvidos dentro do Laces, de cuidados da saúde do cabelo para que a beleza seja uma consequência dessa saúde, né? E o caminho escolhido é os produtos naturais, né? Todo o processo de cuidado da saúde. Então, o Laces começa em 87 e ao longo desses 35 anos fomos desenvolvendo todo um ecossistema de beleza, onde a gente foi construindo desde do modo de fazer, que é o que a gente chama de código Laces, né? Que é o código que todos os colaboradores passam por um ensinamento dentro da Universidade Laces para aprender, desde lavar o cabelo de uma forma mais saudável até o uso dos produtos. Com o potinho, né? É muito detalhe, né? Porque tem um lado, assim, que eu percebo de vocês, que é muito cuidadoso, muito natural. E tem outro lado que é muita técnica, disciplina. Aí, eu lembro muito de você trazer muito disso, né? De querer trazer cada vez mais padrões de qualidade. Como é que tem sido essa jornada para vocês? E se você puder contar um pouquinho, assim, expandindo o que a Cris contou, do que é o Laces, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui que não sabem. Eu acho que o Laces, assim... Hoje eu sou CEO do grupo e falo o seguinte, tenho o maior orgulho que o crescimento se deu a partir do que a Mercedes e a Cris criaram. A gente não inventou nada, a gente organizou o olhar, a composição que elas já tinham, o processo que já estava lá, né? E o que o Laces é hoje, ele é um ecossistema de beleza limpa, que envolve processo, envolve educação, envolve uma fábrica, que é a primeira fábrica certificada orgânica no Brasil desde 2008. Envolve onde que é a fábrica? Em Curitiba. Envolve um ecossistema de beleza que neutraliza carbono desde 2014. O mundo está descobrindo hoje a palavra mercado voluntário, a gente já é voluntário desde 2014. Então, esse ecossistema de beleza que foi inspirado pelo que a Mercedes fez e ampliado pela Cris, hoje engloba 300 pessoas em 11 endereços próprios e 25 que são o que a gente chama de licenciados, que são convertidos. São 11 próprios, 25 licenciados, Isso. A fábrica, uma academia, e a gente tem um pouco de distribuição em B2B, temos um e-commerce próprio. B2B, para quem não conhece, Exato. é distribuição para outras empresas e outros distribuidores e varejistas que distribuem os produtos. Exato. Então, vocês têm uma parte de serviços de beleza e os produtos também que são fabricados nessa fábrica de fabricação própria e que façam essa distribuição através de parceiros. Uma provocação, porque você falou beleza, eu falei, não sei se é beleza, porque é cuidado, né? Ah. É diferente. Atinge a beleza, mas eu mas acho esse que o ponto trabalho é um deles ponto é técnico, do porque cuidado. o segmento, oficialmente, Sim. em inglês, chama Clean Beauty, Exato. que é beleza limpa. Sim. E eles são os precursores desse segmento no Brasil. E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque o Brasil é um dos maiores mercados de cosméticos do mundo, né? É um dos maiores mercados de beleza, mas no segmento beleza limpa a gente ainda tá desaparece, atrás. né? E de novo, acho que passa por esse processo que eles trouxeram de reinventar e de trazer de volta o nosso DNA ancestral. Sim. Né? A evolução do consumo, que muita gente tem falado de experiência, que agora começa a flertar com a palavra wellness, o Laces desde sempre fez cura. Ele, claro que ele se manifesta através de cuidado do fio, através do que é realmente o poder do cabelo, mas a gente faz no Laces a beleza de dentro para fora. As pessoas, às vezes eu tenho até alguns amigos que vão e falam assim, eu quero minha cabeça de volta, trocaram minha cabeça, entendeu? Então, tipo, o que aconteceu aqui? Então, não é sobre o cabelo, é de fato ser uma descompressão no meio do caos urbano, com o ingrediente certo, com as mãos certas, entendeu? Pedindo licença para tocar nas pessoas. Eu acho que isso é muito genuíno, né?
E essa sensação que você falou, a hora que você adentrou ao Laces, é exatamente o que inspira muito a nossa missão realmente, né? Porque não é um salão, não é só cortar o cabelo e ver se ele tá bonito refletindo no espelho. É algo que é uma beleza de dentro para fora, é um momento de bem-estar, num ambiente onde tem todo o pensamento de trazer a natureza mais próximo, né? Daquele seu momento ali. Super. A gente tem meditação na hora das pausas, que você pode se conectar a uma meditação para você fazer ali o seu momento de reflexão. Então, é tudo pensado para que você tenha a oportunidade do seu autocuidado num momento diferente. É isso, eu fecho o olho, eu não lembro do barulho do secador, sabe? Eu lembro de um lugar gostoso de estar lá, assim, me cuidando. Agora, esse ponto do cuidado e veio junto com essa capacidade de se transformar. Eu lembro que me marcou muito quando eu conheci vocês, que eu fui lá pedir ajuda, né? Eu lembro até a Carol, que estava trabalhando juntas no governo, e vocês tinham os produtos de vocês ali. Eu lembro que vocês estavam produzindo álcool gel. Foi. Né? Para pagar as contas daquele. Vocês respeitaram muito o processo de fechar os salões. Sim. E passaram a produzir álcool gel. E ali foi. Como é que foi esse período para vocês, assim? E que tipo de mensagem vocês deixam, assim, para outros empreendedores e empreendedoras que ainda estão tentando se recuperar nesse mundo pós-pandemia, né? E que provavelmente enfrentaremos outras, né? É sempre bom aprender com o que passou, né? É verdade, mas... Esperamos que não. Queremos lutar para que não, mas tem esse risco. Sim, é sempre bom se preparar. A gente, no meio da pandemia, assim, 80% da nossa receita era serviço, 20% produto. Então, cessou a nossa receita de serviço. Ou seja, 80% da sua receita. Até frio na espinha, né? E nós com 300 colaboradores. Aí a gente fez uma live com todos os colaboradores e perguntamos o que vocês esperam da gente no que a gente ainda nem sabe que vai enfrentar. Eles pediram unanimemente transparência. E a gente tinha que... A gente emociona porque foi duro. A gente tinha que honrar aquela confiança. E tendo fábrica, por sorte, aquelas coisas divinas, nós tínhamos um registro de Anvisa que a gente não produzia. Porque naquela época a Anvisa demorava 60 dias para aprovar um registro de Anvisa para álcool gel. E nós já tínhamos um registro, mas não usávamos. Então eu liguei para a Droga Raia, para o Wesley, que é um dos heads lá de compras, falei, olha... a gente tem álcool gel, entendeu? Eu consigo entregar em 21 dias. Ele falou, queremos comprar, e a gente correu. O dia que chegou o caminhão, a gente chorava de ver aquele caminhão. E aquilo deu meia folha de pagamento. Lembro até hoje. Metade da folha de pagamento. E a gente entregava álcool gel para os caras se manter ocupados em casa, podendo fazer da casa deles esse processo também. E aí a gente começou a vender álcool gel em tudo que era lugar. Então, assim... Naquele momento, a gente comprar esperança era o que a gente buscava. A gente queria encontrar uma forma de alimentar a capacidade de ter dia seguinte, né? E a gente foi, modéstia à parte, a gente foi muito bem sucedido, porque inclusive a gente conseguiu, posso até falar assim, o que nós faturamos em 2019, a gente faturou o mesmo número em 2020, tendo ficado 4 meses fechado e tendo cessado a receita de serviço só em produto. Porque toda a equipe, a gente demitiu uma pessoa só na pandemia, porque estava no prazo de experiência. Então, foi um puta exemplo do que dá para ser feito, independente da dificuldade. Não é fácil isso, aquilo, mas o segredo foi a coletividade. O segredo você, no papel de liderança, realmente entregar por aqueles que você representa e poder cobrar deles. E eles faziam assim, sem querer saber quanto iam ganhar. E deu certo. Tanto que a gente tem a maior parte deles até hoje e são os guardiões da cultura, né, Cris? É muito importante, né? Esse trabalho coletivo, ele se reforçou. A gente fazia lives todos os dias com o time para fazer uma oração, falar uma palavra, alguém contava uma história, para manter o coração quente e unido, né? Porque é isso, né? Um pouco do que a gente faz no dia a dia com as pessoas, como você cuida do outro se você não cuida de você mesmo e do time, né? Então isso é muito importante. Então a gente tinha muitos desafios, né, na pandemia, mas a gente manteve essa união de família, que é esse grande significado para a gente, para manter tudo isso acontecendo bem. E aí, eu acho que, fazendo assim um fast forward ali, né, do pós-pandemia,
acelerando um pouco o filme aqui, eu lembro, assim, em alguns momentos que me tocaram muito de ver vocês atuando, eu lembro ali em Pernambuco, né, no Ceará, o trabalho que vocês fazem em São Miguel do Gostoso, na verdade, naquele vilarejo do lado, você conversando com as moradoras locais ali, Cris, e trazendo um pouco ensinamento de cuidados, de produtos, aquela história do azeite, como fazer o processamento. Mas me marcou, eu lembro que o teu cuidado de procurar plantas da região para ensiná-las de como utilizar o que elas tinham ali perto, né? E ao mesmo tempo, é uma empresa que tem um cuidado tão ali real, na prática, com as pessoas do entorno. E do outro lado, eu vejo vocês lá na COP como uma das únicas empresas que foi oficialmente convidada para estar ali e contar essa história de baixo carbono. Como é que é esse deparo, assim? As pessoas veem isso muito como uma dicotomia, né? De lidar com coisas tão próximas da natureza, de parar, de não brigar com o tempo e ao mesmo tempo responder à escala e aos grandes desafios globais. Como é que vocês veem? Isso é uma dicotomia? Eu acho que, assim, eu pelo menos, tudo que a gente faz, a gente se inspira muito na natureza, não só para desenvolver os produtos, mas para você olhar todo esse sistema de forma coletiva, né? Então, a gente estava lá andando de bicicleta, paramos ali na frente de um mercadinho muito simples e a gente viu o tipo de cosmético que era o cuidado do Angico. O cuidado que aquelas mulheres... mulheres... Angico, isso. Que aquelas mulheres tinham, né? E aí a gente fala assim, a gente pensa, nossa, tanta diversidade aqui, tanta biodiversidade aqui disponível para essas mulheres poderem se cuidar e essa sabedoria local e está sendo zero valorizada, né? O que nós podemos fazer? Sabemos que isso é muito rico para trazer para essas mulheres isso. E aí a gente fez lá uma roda de conversa, eu aprendi um monte de coisa e troquei com elas outras coisas. Exato, foi uma troca. Eu vi uma relação muito assim de igual para igual. Cris, me marcou porque eu acho que muitas vezes a gente, quando vai se relacionar com as comunidades locais, eu vejo sempre as pessoas se colocando numa posição que me incomoda muito, assim, porque eu vejo a minha família, eu sinto que alguém da minha família ali, de superioridade, sim, sabe? Não. Mas eu vi você numa relação de igual para igual. Sim. Era uma troca. Era uma troca. Real. E por isso que eu digo, aí depois lá na COP vocês estão apresentando, né, com uma posição de seu exemplo. E eu acho que as pessoas às vezes confundem isso. É como se essas duas coisas não pudessem andar juntas, né? Mas acho que isso, desculpa só, eu acho que isso é um novo momento. A gente tem que olhar para isso e levar isso para onde a gente for, né? Independente se a gente está lá no Angico, no interior do interior, ou se a gente está lá na Sharm el Sheikh, em Dubai, levando o que a gente faz na prática. Né? Porque esse distanciamento entre as grandes empresas e o dinheiro e o capitalismo e a pessoa comum que pode exercitar ali a sua cidadania, o seu cuidado do meio ambiente, ele é muito importante, ele está conectado. Né? A gente acabou de sair de uma pandemia, onde viu que o negócio começou lá na China e atingiu todos os lugares do mundo. A gente é um único sistema. Enquanto a gente não entender que na natureza a gente tem que conviver entre esses sistemas, e que a gente é um único sistema, a gente não vai poder, não tem planeta B, né? A gente só tem esse planeta para sobreviver. Então, eu acho que é uma coisa que temos esse papel de conscientizar cada vez mais. Mas eu quero completar a história da comunidade do Angico, porque assim, o gatilho ali foi o seguinte, que aquelas famílias, aquelas mulheres ali, o Angico vive acho umas 25 famílias, elas assistem o máximo de coisas nas grandes redes, inspiram-se nas grandes celebridades, mas tem que consumir o que está no mercadinho local. E aí, aquela cidade nem representante chega. Então a conversa foi, como que a Cris pode pegar o que elas têm de ingredientes no quintal, somar com os cosméticos que estão nessa comunidade e fazer disso uma potência cosmética a partir de uma vontade delas, entendeu? A conversa foi uma conversa técnica, de troca, e que agregou uma autoestima com recursos que, é muito potente, entendeu? Porque o cosmético, ele tem essa ingratidão, né? Tipo, às vezes somente dizer quem usa é suficiente para dizer que aquilo é bom, né? E não é por aí. Acho que você tem que respeitar a matéria-prima, respeitar a procedência, o que é matéria-prima fóssil, o que é matéria-prima renovável, né? Então, acho que essa foi a grande troca, né? A Cris
pôde levar isso. E toda vez que a gente volta e pedala lá, a Cris não pode passar pedalando, né? Eles querem Já tô conversar querendo sobre dicas do que cabelo. plantar na minha casa. Mas não sei se é o mesmo, é outro bioma, né? Então não sei se tem as mesmas coisas. Mas funciona. Mas dizem, a cultura indígena diz que a gente sempre tem na nossa casa alguma planta que a gente precisa. Então, perceba só qual planta que te acompanha aí, porque com certeza estuda sobre ela, que alguma coisa ela vai te curar. Eu tenho, minha primeira filha é uma pata de elefante. Olha só. No Que quintal todas da as casas nossa... que eu fui, ela tá lá. No quintal da nossa casa, o que mais cresce é boldo. Eu acho que tem que olhar pro meu fígado. Eu tenho babosa também, mas daí essa eu pus de propósito, que essa eu sabia, né? Que A essa babosa eu tenho bastante. Eu tenho uma babosa que eu Essa carrego há uns é 20 anos, assim. Eu vou levando comigo. ela é pra todo ótima, lugar. geladinha na geladeira. Verdade. Maravilhoso. Tava lembrando qual que é a minha planta mais antiga. Eu acho que tem duas ali que estão concorrendo. A babosa tá ali também. A minha eu falei que é uma filha, mas é um filho, é o Anacleto. Agora, tem tanta coisa assim, né? Pensando na história de vocês, talvez olhando para um outro ângulo, das dores do crescimento, né? Assim, que você falou, vocês têm que prestar contas, têm que entregar resultados, captar recursos, e até entrando um pouquinho nesse papel, assim, do trabalho, vocês são uma das empresas hoje afiliadas formalmente à AIA também. Quais são os desafios de vocês e qual que é a expectativa de vocês que como esse ecossistema parceiro aqui da AIA pode ajudar vocês? Olha, os desafios... Caneta pra anotar. Desafios, assim, hoje o maior desafio que eu vejo, liderar 4 gerações é muito difícil, porque são 4 gerações com repertórios completamente diferentes, sonhos completamente diferentes. Então, fazer isso na transição de uma empresa média, que tem que virar uma empresa grande, porque o crescimento é natural, acomodando o que tem fluxo de caixa, inovação, crise global, isso e aquilo, estar próximo de parceiros como a AIA é uma forma de ampliar a nossa biblioteca, entendeu? Então, acho que assim, todas as vezes que a gente procurou aqui o AIA para falar, olha, eu não tenho resposta dessa equação, assim, muito sério, a gente comprou tempo. A gente ganhou muito tempo com as conversas, com todas as orientações, mentorias, contatos que nós tivemos daqui, que aceleraram inúmeros processos, desde questões de alavancagem até mesmo acesso a repertórios que estão dentro das pautas de ESG, que são completamente o que nós acreditamos. Então, eu acho que o grande desafio está ao redor de liderar 4 gerações, porque o capital está na mesa, o capital está no mercado, o mercado quer consumir inovação, a gente está pronto no lugar certo na hora certa, mas fazer 4 gerações produzirem sincronizadas realmente tem sido difícil. Mas muita gente tem tá falado também, que você falou da alavancagem, né? Até para esclarecer para quem estiver acompanhando, os empreendedores têm falado muito de acesso a capital, recurso existe, mas qual que é o recurso mais atrativo financeiramente para os empreendedores não se enforcarem ali nas taxas de juros elevadas? Sim. E você trouxe muito esse processo de ajuda na gestão do endividamento, do fluxo de caixa, né, Itamar? E a gente tem ouvido isso muito das startups também. Olha, ajuda a gente a fazer essa gestão, a próxima etapa de crescimento, como é que a gente tem acesso a recursos da forma adequada. Eu lembro de uma conversa com vocês também, e que eu acho que é uma dor de muitas startups que estão menores que vocês, mas que vocês continuam enfrentando problemas parecidos, que vocês nasceram, né, carbono zero, sustentáveis, e tem que lidar com um mercado, muitas vezes, de empresas muito maiores, que não tem a mesma linguagem que vocês. Né? E ainda tem esse trabalho interno, 4 gerações, a gestão, né, não perder esse DNA, a essência, é uma complexidade grande. Para né? nós, isso é assim, você chegar numa gôndola, tá? E eu falo claramente, o investimento para se ter um cosmético natural, um ingrediente natural, com todo o processo que faz dele a qualidade, com matéria-prima renovável, é muito elevado. Só que o varejo brasileiro, o grande varejo, ainda não está disposto a organizar a gôndola respeitando essa qualidade de produto diferenciando. Às vezes você tem um produto de 79, 89, que é um produto nosso, do lado de um produto de 9,90. Você não vê isso no vinho. O vinho já organizou a gôndola por tier de preço, que vai colocar um vinho de uma categoria X, que é do lado de outro, até chegar num vinho mais caro. Ele educou essa transição. O cosmético ainda precisa desse cuidado.
Então fica a dica para os grandes varejistas que olhem para a Beleza Limpa com uma característica de explicar por que é mais caro, porque não é só uma questão de preço, é composição, né? Então esse é um dos grandes desafios que a gente tem conseguido evoluir. Tivemos um excelente case com a Soneda, que a Soneda fez um DRE específico para Clean Beauty. Isso é maravilhoso. Isso é uma prova de fair trade que precisa acontecer, entendeu? Tipo assim, os grandes precisam acontecer o pequeno, senão não vai acontecer sustentabilidade. Só que, Itamar, explica o que é um DRE. Que as pessoas não sabem. Um demonstrativo de resultado. Então, tipo assim, imagina uma rede que tem um volume de lojas que chega numa marca pequena e fala assim, olha, eu vou comprar teu produto, é maravilhoso, mas eu quero 90 dias para pagar, vou ter que colocar uma taxa de incineração. Você sabe o que é uma taxa de incineração? É que se não vender, ele vai botar fogo no teu produto, que é sustentável, porque ele tem metas para bater. E aí você entra naquele canal ou não entra naquele canal? Eu só vou entrar nesse canal se ele tirar essa cláusula. Falar assim, amiguinho, por favor, você faz o giro. Faz o giro do teu produto. E nessa conversa a gente pegou um cara que tem 40 lojas, que é a Soneda, e ele falou, eu quero mudar essa história. Conte comigo. E aí a gente trouxe 30 marcas para criar uma gôndola de Beleza Limpa numa rede de 40 lojas. Nós brigamos, isso aquilo, conseguimos um prazo de pagamento especial, conseguimos uma mentoria e criamos um hub de aceleração de Beleza Limpa que ensina os caras a fazer varejo, fazer giro e tal. Então assim, o varejo precisa passar por essa paciência, senão realmente vai ser sempre predatório, né? E aí de novo eu volto para o AIA, porque o AIA com todo esse projeto de sustentabilidade, se não olhar para o financeiro do negócio, não é sustentável. Então assim, é estrutural o negócio. Para ser verde, eu tenho que estar vivo. Então, acho que é essa coerência que eu vejo que vocês estão trazendo e que a gente aprova que foi extremamente ajudado em algumas reestruturações de dívidas, falando com quem toma decisão, e tivemos audiência com esses diretores por ter ESG explícito, por ter COP 27 e tudo mais. E passou por esse processo de educação com eles também, né? Para mim foi muito surpreendente você entrar numa empresa grande, numa instituição financeira grande e ter que explicar o múltiplo diferente. Olha, você não vai esperar descontar, querer que o produto seja mais barato, porque ele é sustentável, ao contrário, explicar. Claro. Mas, ao mesmo tempo, a forma como vocês ensinam a usar o produto acaba rendendo muito, na história do shampoo, misturar com água, na cuia, o condicionador. Então, é uma reeducação para todos nós de como utilizar os produtos também de uma forma sustentável. Não dá para comparar um tubo sustentável que você vai misturar com água e vai render mais, com aquele que você joga direto no cabelo e acha que você está comparando. Sem contar toda a parte que não faz tão bem. E pensar que isso vai para o meio ambiente, né? Exato. A gente tem uma relação muito, muito distante, né? E eu acho que isso é papel do Laces como missão, através do nosso cosmético, através da forma com que a gente trabalha, acordar o consumidor para a importância, né? O Brasil, ele tem muita biodiversidade, a gente é muito rico, a gente tem muito a preservar. Então, assim, quando a gente começa a falar de beleza consciente, consumo consciente, você está falando também para o teu consumidor a despertar não só para a beleza, mas para muitos fatores. E aí, Cris, assim, a gente tem como eu falei, a gente podia ficar aqui muito tempo. Eu responsável por cuidar do Mas tempo, agora que a gente está começando a encaminhar para o final, eu lembro que uma vez eu cheguei como cliente, você falou dos consumidores, vocês têm, né, os recipientes dos shampoos, condicionadores são bonitos, são reciclados, recicláveis. Biodegradáveis. E eu fiquei sem saber o que eu fazia. Eu falei, eu vou jogar na coleta seletiva. E eu fui juntando em casa. E eu não sabia, quando, por coincidência, eu juntei 10 e fui num salão de vocês, falei, o que eu faço? E aí ele contou, pra mim deu 10, ele falou, pode escolher. Eu falei, escolher o quê? Ele falou, qualquer produto aqui. Eu falei, como assim? Não, aqui na Laces é assim, você leva 10 tubos vazios e você pode escolher um produto. Eu não tinha a menor ideia como cliente, mas eu fiquei super feliz com a novidade, eu levei por acidente. E aí, qual que é a mensagem de vocês para os consumidores? Para mim foi um grande aprendizado, eu me senti tão cuidada, eu senti uma empresa super responsável. Eu estava me achando meio boba, confesso, que eu peguei uma sacola, falei, vou entrar lá com esses tubinhos aqui, eu fui perguntar o que eu faço. E aí ele contou.
falou, pode escolher, eu falei, o que tá Que acontecendo? delícia. Mas assim, primeiro, eu nunca vi vocês divulgando isso, talvez eu possa ter perdido a divulgação. Eu dei um spoiler aqui. E aí eu queria entender, assim, como é que a gente pode ajudar as pessoas a serem melhores consumidores, né? O que é uma mensagem que vocês podem deixar, não só para os empreendedores, mas para a gente também como consumidores mais conscientes? Sim. A gente pratica sustentabilidade, a gente acredita que ela é um caminho, né? Não é o fim. Tá. Então, assim, todas as empresas têm que pensar que, ok, chegamos até aqui, mas precisamos reolhar os processos, nos adaptar, né? Então, isso vai do indivíduo, como ele consome, então, quais são as escolhas. Tá. Né? A gente fala que o consumo é um ato político, onde você coloca o seu dinheiro, é a energia que você está colocando e é a empresa que você vai querer no futuro. Né? Se você compra errado, você vai estar levando empresas erradas ou não tão conscientes para o futuro. Né? Então, é isso que a gente tenta despertar, né, nas pessoas, através de diluir o shampoo como usar o shampoo corretamente, no sentido de que ele tenha fit com o seu cabelo, para que você não tenha 1 milhão de produtos ali que nada funciona. Né? Então, entender o seu cabelo de forma profunda, para que você compre assertivamente o seu cosmético. Né? E não fique gastando dinheiro, tempo, energia, né, com tudo isso. E acho que deixar o consumidor mais consciente, ter mais conhecimento. Acho que o conhecimento ele é a chave de uma mudança importante. E onde a gente pode vida. achar esse conhecimento? Eu acho que, assim, com relação a produtos naturais, a gente faz muito esse trabalho diário, desde ensinar, né, nos salões. Pode falar, e onde é que a gente acha? Pode fazer a Exato. propaganda. No Laces, né? www, não. Mas assim, a gente tem o primeiro e-commerce, que é o Slow Beauty, que é um portal de consumo consciente. Então, através do Slow, a gente também propaga muita informação, não só sobre o cosmético do Laces, mas de 50 marcas que lá estão, de maquiagem enfim, desodorante. E o Laces, que faz esse papel, né, de beleza consciente, de uso da primeira coloração 100% vegetal do Brasil, que usa só ingredientes naturais, não tem ingredientes químicos. E no dia a dia, como você cuidar do seu cabelo de forma consciente, que eu acho que é um primeiro... Eu acho que as pessoas começam pela alimentação, aí passam para a beleza, né? Sempre, acho que através de uma questão de alimentação e depois vai para a beleza. E a gente está nesse papel aí da beleza de conscientizar as pessoas. Legal. Agora a gente tem uma brincadeira que a gente faz com todos os nossos convidados e convidadas. Eu vou fazer a primeira, você faz a segunda dessa vez. É uma brincadeira com o nome do podcast, que é o Why On. E daí a gente queria saber o que tá on para vocês nesse ambiente que a gente trouxe de uma economia mais sustentável, consumidores mais conscientes. Olha, o que está muito on é ver o Brasil com 75% de matriz energética limpa, podendo chegar a 2030, ser 100% uma máquina ligada na tomada com baixa emissão de carbono por instalar uma Itaipu de fotovoltaica por ano. Isso está muito forte. E ter 25% de uma potência global em bioeconomia. Então, o Brasil é o país do futuro. Tudo que sair daqui no futuro será de baixa emissão de carbono, com bioeconomia renovável. Esse é o nosso on que tem que contaminar o mundo. E o que tá off? Acho que off é você consumir sem pensar muito no começo, meio e fim, né, desse consumo. É você simplesmente consumir por consumir. Acho que você está presente ali na sua necessidade e na necessidade do coletivo, do planeta. Né? Acho que isso é muito, muito importante. A gente começar a repensar os nossos processos, se adaptar como empresa e repensar como consumidor. Muito bom. Então, estamos aqui com uma mensagem muito boa de Aya On, Aya Off pela Laces. Queria terminar, assim, agradecendo de verdade vocês, não só por estarem com a gente aqui, por estarem estimulando essa transformação no mercado que mudou a dinâmica do Brasil, mas que precisa se reinventar, e também por serem as pessoas que vocês são. Eu, pessoalmente, agradeço. Eu tive ali, eu brinco que eu ganhei uma nova família aqui com vocês. E saibam que vocês podem contar comigo também. Vocês me acolheram nos momentos mais difíceis da minha vida.
e foi muito além de um trabalho, de um produto, de um serviço. É os seres humanos que vocês são e contem com a gente, tá? A gente espera ver o Laces crescer muito e exemplos como o de vocês prosperarem cada vez mais e se proliferarem nesse modelo de colaboração exponencial que a gente está trabalhando. Gente, obrigada por acompanhar a gente aqui. Estamos terminando mais um episódio da Aya On. Fica a dica, a gente aqui não teve só dica de empreendedorismo, Nossa, teve muita baixo dica. carbono, copy, beleza, consumo consciente. Então, fica aí também um spoiler para os próximos. Espero que mais uma vocês dica. tenham gostado. Vou terminar com a Mari dando a dica de como acompanhar a Aya On. A minha dica é, se você quer saber mais sobre quem está aqui na Aya e o que a gente está produzindo aqui no Aya On, segue a gente nos canais. No Instagram é @AyaEarth e no YouTube, Aya Earth Partners. Toca lá no sininho, deixa sua mensagem, deixa o que te inspira, o que te provoca, qual é o desafio que você quer saber e que você pode contribuir desde já. Esse episódio está oficialmente off, mas a Aya continua on. Contem com a gente, fiquem ligados para os próximos. Beijo grande! Beijo, tchau, tchau.